Bom dia, eu sou o Matheus, sou do da Isabelle e agora a gente vai apresentar sobre o tema Formas de financiamento dos sistemas de transportes. O nosso trabalho vai ser basicamente dividido nos seguintes tópicos: introdução, objetivos, levantamento histórico, importância socioeconômica, concessão, privatização em parceria público-privada, intermodal e multimodal, tendências, estudo de caso e conclusão. A infraestrutura do sistema de transportes está intimamente relacionada ao grau de desenvolvimento de um país. Um sistema de transporte ineficiente, lento e um sistema de transporte caro, além de ser responsável por aumento dos preços finais dos produtos e serviços, ele pode afastar importantes investimentos. Por isso, o transporte, a questão logística das empresas é muito importante para um país. Aqui no Brasil, nós veremos em nosso trabalho os principais meios de transportes utilizados para cargas e também para pessoas, que é o aeroviário, aquaviário, rodoviário, ferroviário e dutoviário. A gente vai ver também algumas das especificações de cada transporte e como cada um deles opera. E além disso, a gente vai estudar quais os diferentes modelos de desestatizações mais comuns para o financiamento dos sistemas de transportes. Os nossos objetivos para o nosso trabalho serão, então, explicar as principais formas de financiamento de transporte, compreender a importância de um sistema de transporte bem planejado, entender os motivos das desestatizações, abordar as concessões do Espírito Santo e fazer uma análise de um estudo de caso de como se dá a concessão de um sistema de metrô. Dando início pelo levantamento histórico, desde a colonização do Brasil, o modal portuário exerceu uma importante função. Era através dele que ocorriam as importações e as exportações, além do transporte de imigrantes entre Portugal e Brasil, e por isso ele pode ser considerado o principal modal com relevância econômica para o país, desde uma época que apenas o litoral era habitado e não haviam preocupações em habitar a parte mais do interior, justamente por não ter um acesso tão fácil. Foi só na Revolução Industrial, então, no século XVIII, que surgiu a primeira ferrovia, datada de 1854. Ela é chamada de Ferrovia de Mauá, e essa ferrovia ligava o porto do Rio de Janeiro até Petrópolis, e por isso pode ser considerado o nosso primeiro exemplo de transporte intermodal, que utilizava tanto a ferrovia como o porto. As ferrovias continuaram avançando até que, em 1920, mutualmente ao crescimento das ferrovias, começaram a surgir as rodovias e os aeroportos com o início da aviação comercial no Brasil. Até a década de 60, ainda ocorreram avanços em todos esses modais, mas foi na década de 70, que perdurou até a década de 80, que a crise fiscal atingiu o Brasil, e com impostos insuficientes, os investimentos federais foram cortados, e foi justamente aí, então, que a ideia das desestatizações começaram a surgir dentro do nosso país e ganhar relevância. Como a primeira delas, a gente pode citar justamente o sistema de metrô de São Paulo, que serviu como um experimento para as próximas. A gente vai explorar agora um pouco da importância socioeconômica dos transportes. A gente pode relacionar o transporte a qualquer atividade econômica e pode até mesmo dizer que sem ele não tem como existir o desenvolvimento de uma cidade, de uma região e até mesmo de um país, porque os recursos materiais dependem deles para serem disponibilizados. Um exemplo disso é como podemos ler aqui no slide. Para se comprar uma roupa, por exemplo, o algodão deve ser levado à fábrica de tecidos. Posteriormente, foi transportado ao local de confecção de roupas, para então estar disponível em lojas. E indo um pouco além, não basta também estar disponível, como diz aqui, estar disponível em lojas. É necessário que esteja também acessível. Um transporte eficaz e eficiente deve trazer o produto com custos logísticos não muito altos, para que seja acessível para a população. Além disso, para que a população possa satisfazer suas necessidades, é necessário o deslocamento e a mobilidade da população. Então, os serviços que sejam até mesmo exclusivamente de transporte de pessoas também devem ser muito importantes. O transporte pode ser entendido como algo tão importante que a gente pode ler que a educação, a alimentação e a saúde, que são necessidades básicas da sociedade moderna, mas que sem o transporte não poderiam ser atendidas. Apesar do transporte não trazer riqueza em si, ele se faz essencial.
e como a gente acabou de ver, por isso um planejamento estratégico dos transportes. No Brasil, atualmente, em torno de 60% dos custos logísticos se relacionam ao transporte e mais de 4% do PIB total. Isso deixa bastante evidente a importância de um bom planejamento da implantação e operação dos modais de transportes, que, para que seja eficaz, deve se adequar às necessidades de desenvolvimento de uma região, de acordo então com suas características estruturais. Esse planejamento deve ser feito, além disso, pensando nas previsões futuras, para que não fique ultrapassado muito rápido e logo precisa ser ou reformado ou refeito. E para isso, então, para garantir isso, existe um plano de transporte, que tem justamente o fim de que o investimento em infraestrutura de transporte garanta algo de qualidade e que se mantenha por mais tempo. Um plano de transportes começa com a definição dos objetivos e prazos, o que essa infraestrutura vai interligar e para quando ela precisa interligar. Depois temos o diagnóstico do sistema de transportes, analisar como está o sistema de transporte atual, ver se pode ser mantido, reformado, ou se não tem nenhum, é necessário construir um do zero. Após isso, a coleta de dados em todos os sistemas, com usuários e com a comunidade em geral. Quando já se busca mais informações acerca da satisfação ou insatisfação dessa infraestrutura que ela vai proporcionar, após isso, a escolha dos modelos a serem utilizados para avaliação da demanda futura. Nessa etapa é fundamental a importância, podem ser aplicados diferentes procedimentos de análise para subsidiar as tomadas de decisão quanto às mudanças que se fazem necessárias no sistema de transporte. Então é quando se analisa as diversas opções de sistemas de transportes que podem ser utilizados e poderiam se adequar à situação específica. Daí se montam as alternativas de oferta de transporte que poderão ser utilizadas. Em seguida, a avaliação dessas alternativas quanto aos custos e aos impactos, principalmente sociais. Então, a escolha da alternativa diante disso, e após isso, o desenvolvimento do plano de transporte, acompanhado de um programa de financiamento, que, como a gente vai ver, pode ser um financiamento público-privado, desestatizado. Após isso, a implementação das alternativas de acordo com um cronograma de desembolso de recursos, de acordo com o fornecimento da verba, e, por último, a atualização dos procedimentos, caso tenha algo que precisa ser revisto. Já no Brasil, nem sempre o que a gente observa é uma infraestrutura bem planejada. Pode-se dizer até que, tradicionalmente, o custo de capital do transporte é bancado pelo poder público no Brasil, e a falta de recursos para atender todas as demandas da sociedade fez com que, muitas vezes, o governo optasse pelo modal de menor investimento inicial. E, além disso, historicamente, o que também contribuiu é que o setor automobilístico e petrolífero sempre foi muito forte no Brasil. E ambos esses fatores combinados, o investimento inicial baixo e essas indústrias com grande influência, estimulou muito o incremento das rodovias, que é um meio de transporte que pode ser considerado um meio de transporte caro quando a gente se fala de cargas, principalmente em países de dimensões grandes, continentais, como o Brasil. E a gente não pode pensar, seria incorreto pensar que a partir das rodovias, novos investimentos seriam feitos de forma que iriam para modelos mais interessantes, uma vez que os transportes não se desenvolvem a partir da economia, e sim o contrário, a economia que deve se desenvolver através de modelos de transportes, de modais eficientes e eficazes. Como forma de financiamento, tem uma concessão, as parcerias público-privadas, conhecidas também como PPP, e as privatizações. A concessão ocorre por meio de um contrato entre a administração pública e uma empresa privada. Ela tem como objetivo que essa empresa privada passe a executar e explorar economicamente um serviço público. Quando encerra o contrato, o patrimônio público retorna ao Estado. Ela ocorre quando apresenta mais vantagens, além de melhorar um serviço, beneficiar então os consumidores finais, atraindo assim investimentos e gerando emprego. Ela possui 4 fases principais, que é o estudo de viabilidade, a consulta pública, a análise do Tribunal de Contas da União e o leilão. Relacionando agora as concessões e os modais, em 1993 ocorreu o início do Programa de Concessões de Rodovias Federais.
Em 1994, ocorreu a primeira etapa de concessões, sendo concedida então a ponte Rio-Niterói Exploração Iniciativa Privada. Com a expansão do programa, em 1995, foram concedidos à iniciativa privada mais 4 trechos de rodovias federais. Em 2001, ocorreu a criação da ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Em 2005, a ANTT assume a condução dos estudos necessários para licitações de concessões de rodovias federais. A ANTT administra atualmente um total de 22 concessões de rodovias, localizando aproximadamente 10.355 quilômetros. Aqui a gente vai apresentar um resumo mostrando as rodovias concedidas. Passando agora para o modal aeroviário, a concessão de aeroportos tem como objetivo atrair investimentos para ampliar e aperfeiçoar a infraestrutura aeroportuária brasileira. Assim, consequentemente, irá promover melhorias no atendimento aos usuários de transporte aéreo no Brasil. Os contratos de concessão são gerenciados e fiscalizados pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Nas 4 primeiras rodadas, os aeroportos foram concedidos individualmente e, somente a partir da 5ª rodada, as concessões foram realizadas por meio de blocos regionais. A gente vai trazer aqui como exemplo o Bloco Sudeste. Ele é formado pelos aeroportos de Vitória, no Espírito Santo, e Macaé, no Rio de Janeiro. Foi concedida a iniciativa privada em leilão realizado na B3 em 15 de 3 de 2018. O início da concessão foi em 3 de 10 de 2019 e o prazo da concessão será de 30 anos. Agora, já no modal aquaviário, a Lei 8.630, de 25 de 2 de 1993, chamada então Lei de Modernização dos Portos, determinou a privatização das operações portuárias no Brasil através de concessões por 25 anos, com direito à renovação. Trouxemos como exemplo aqui o Porto de Vitória, VIX 30. A concessão do mesmo visa a ampliação da capacidade de movimentação de combustíveis na região da Grande Vitória, já que existe o déficit de capacidade, ampliando em milhões de toneladas por ano. O projeto tem como investimento 120 milhões e o prazo de contrato foi de 25 anos. Passando agora então para o modal ferroviário, atualmente, a ANTF, que é a Associação Nacional dos Transportes Ferroviários, representa as operadoras responsáveis pelo transporte de carga em 12 malhas concedida à iniciativa privada, em que a extensão abrange 29.320 quilômetros e por onde circulam milhões de toneladas anualmente. Aqui trouxemos o mapa ferroviário com as malhas atualmente em operação. A gente também pode citar que, de acordo com a ANTF, a pandemia impactou o setor ferroviário de carga brasileiro e não permitiu a retomada do crescimento, que marca as 2 décadas e meia de concessão. O volume transportado em 2020 foi de 489 milhões de toneladas úteis, tendo queda então de 1% em relação ao ano anterior, que foi de 2019. Esse valor, entretanto, tem aumento de 93% em relação a 1997, que foi a época do início das concessões. A gente vai trazer aqui como exemplo a Estrada de Ferro de Vitória a Minas, que possui 905 quilômetros de extensão, que vai interligar então as operações de minério de ferro do interior de Minas Gerais ao Porto de Tubarão, no Espírito Santo. As cargas transportadas são minérios de ferro e a carga geral para terceiros, que é o carvão, a celulose, os produtos siderúrgicos, toretes de madeira e produtos agrícolas. Agora, já no modal rodoviário, ele é o meio de transporte que conduz produtos através de canos e tubos cilíndricos ocos. Diferente dos modais anteriores citados, ele é utilizado unicamente para o transporte de cargas, como produto derivado do petróleo, para derivados de minério, também para gases e grãos. Atualmente, os oleodutos e os gasodutos são os 2 tipos de dutovias que representam maior importância. A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, é responsável pelos mesmos. A gente retirou aqui o mapa a partir da ANP com áreas no Brasil sob as concessões desse tipo de dutovia. Iremos comentar agora um pouco sobre a privatização ou também desestatização. Bem, o que é isso? A privatização é quando ocorrem transferências de instituições ou empresas públicas para o setor privado. Tá, mas qual a diferença entre ela e a concessão? A privatização ocorre de maneira que essa
essa transferência não é temporária. O Estado deixa de exercer a função desse ativo que passa a ser exercido pelo setor privado. Já na concessão, é algo sim temporário, que com o fim do contrato, esse ativo voltará para o Estado. Para exemplificar a privatização, a gente trouxe aqui a privatização da Vale do Rio Doce, que hoje é chamada apenas de Vale, que aconteceu em 1997, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. Ela foi vendida por aproximadamente 3 bilhões, sendo que ela valia cerca de 100 bilhões. No dia da privatização, ocorreu uma manifestação em frente à Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, que contou com cerca de 5.000 pessoas. Bem, passamos agora então para a parceria pública-privada. O que é isso? É um contrato entre o setor público e o setor privado, em que o setor privado presta um serviço com requisitos definidos por contrato e pela qual é remunerada pela entidade pública. Tá, então o privado fica então responsável pela concepção, pela construção, pelo financiamento, a manutenção e exploração da infraestrutura ou também do serviço. A PPP, então, pode ser patrocinada ou administrativa. Mas o que elas diferem? Na patrocinada, então, existe a tarifa cobrada dos usuários e a contraprestação pecuniária do parceiro público para o privado. Já agora, na administrativa, o parceiro público fica um usuário direto ou também indireto. Como exemplo de PPP, a gente trouxe o metrô de Salvador, que ocorreu em 2014 por meio de contrato do governo da Bahia com a empresa CCR Metrô Bahia, sendo a CCR, então, responsável pela construção, operação e manutenção de 2 linhas. A obra corresponde a 33 quilômetros de extensão, 40 trens, 20 estações e mais 5 terminais de integração com ônibus. Agora eu vou falar um pouco das principais concessões rodoviárias que temos no estado do Espírito Santo, que são a S060, que é feita pela empresa Rodosol, e a BR-101, que é realizada pela Eco 101. Dando início pela S060, primeiro a gente pode falar que a data de assinatura da concessão e o início da concessão foi em 22 de dezembro de 1998 e o fim da concessão está marcado para 22 de dezembro de 2023, com um prazo de 25 anos. A empresa responsável é a Rodosol, concessionária de rodovia do Sol S.A., e a extensão a cargo da Rodosol tem um trecho de 67,5 km. Esses 67,5 km são iniciados na terceira ponte e vão até o contorno de Guarapari. O processo de concorrência da S060, no processo de concessão, tinha como critério principal o menor valor de tarifa, mas para poder participar dele não bastava apenas você colocar uma proposta. Antes disso era feita uma avaliação técnica, onde as empresas eram todas avaliadas e tinham que demonstrar ser capazes de executar todo o contrato. Isso era um caráter eliminatório e só após isso poderia, então, colocar a proposta de concessão. Dentre as principais responsabilidades da Rodosol é a duplicação de pistas, construção do contorno de Guarapari e a gestão de todo o sistema rodoviário, que a gente pode observar através do serviço de ambulância, carros de apoio e manutenção e operação das pistas, que estão sendo constantemente observadas através de sistemas de câmera também em alguns trechos. A forma de remuneração da S060 são pedágios, são 2 praças de pedágio, uma na Praia do Sol e outra na terceira ponte, e o cálculo dos valores de pedágio é feito através do fluxo de veículos e também os investimentos de prazos e as formas de investimento disponíveis para a Rodosol, porque a Rodosol, principalmente no começo, também contava com financiamentos para a construção e a manutenção da via. Para arrecadar o pedágio, a Rodosol conta com um sistema totalmente informatizado, com a tecnologia nacional, e ela balanceia e faz um equilíbrio entre a arrecadação da terceira ponte e da Praia do Sol, porque se arrecadasse todo o pedágio necessário para pagar os custos operacionais de quem utiliza a rodovia inteira na Praia do Sol, o pedágio da Praia do Sol ficaria com um valor muito caro. Então, parte do pedágio da terceira ponte é direcionado também ao resto da rodovia.
Hoje em dia, o preço dos pedágios, a gente pode ver aqui nessa tabela, mas o que eu quero chamar a atenção não é o valor dos pedágios, e sim como é dividido a tarifa para cada modelo de veículo. É principalmente considerado o eixo e o peso do veículo também, que está relacionado ao desgaste que causa na pista, e é um modelo bem tradicional que tem as categorias relacionadas às quantidades de eixo e o tipo de veículo. Falando agora da BR-101, a assinatura da concessão e o início da concessão foi datado em 17 de abril de 2013 e a concessão, assim como a da Rodosol, também tem um prazo de 25 anos. A empresa responsável é a Eco 101, concessionárias de rodovia SA, mais conhecidas como Eco 101, e a extensão a cargo da Eco 101 é um trecho de 475,9 km, que corresponde a toda a extensão da BR-101 no estado do Espírito Santo, além de um trecho de 17,5 km em Mucuri, na Bahia, cidade que faz divisa com o estado do Espírito Santo. Dentre as responsabilidades da Eco 101 são bem semelhantes à da Rodosol, que é a operação, recuperação, monitoramento, manutenção, duplicação de pistas e gestão geral da rodovia ao longo desses 25 anos, com um fato especial de que a duplicação de pistas deveria ocorrer por todo o trecho e, principalmente, metade da duplicação das pistas deveria ocorrer nos primeiros 6 anos de concessão, o que não ocorreu, e nos primeiros 6 anos de concessão, nem 8% da duplicação havia sido feita. A BR-101 é uma rodovia de muita importância de acessibilidade e mobilidade para o estado, que leva a vários destinos turísticos, cruza o estado inteiro e, além disso, passa por 5 portos, dando uma grande importância econômica. A remuneração dela também é feita através de pedágios, que, como a gente viu no caso da Rodosol, tem as exatas mesmas categorias de veículo, e os preços, obviamente, são diferentes, mas é bem semelhante a forma de cobrança, variando apenas no preço, e que são 7 praças de pedágio ao longo desses 475 quilômetros de extensão. Agora, já mudando de assunto e entrando em intermodalidade e multimodalidade de transportes, o conceito é bastante parecido, ambos tratam de um transporte que durante todo o seu percurso é realizado por 2 ou mais modais diferentes, e a diferença é que para a intermodalidade o significado desse termo é limitado para um transporte de uma carga onde é emitido um documento para cada uma das atividades executadas, de forma que cada transportador assume responsabilidade exclusivamente por sua etapa do transporte. Já na multimodalidade, a lei do Brasil define que o transporte multimodal de cargas é aquele que é regido por um único contrato, utiliza 2 ou mais modalidades de transporte, mas desde que a origem até o destino é executado sob a responsabilidade de um único operador de transporte multimodal. Para o Brasil, a gente pode observar nessa imagem do slide a matriz de transportes intermodal para os principais modais de transporte brasileiros, que são o rodoviário com 61,1%, ferroviário com 20,7%, hidroviário com 13,6%, dutoviário com 4,2% e aéreo com 0,4%, que são os modais abordados no trabalho, e esses dados para 2019. Agora, nessa imagem, a gente consegue ver o comparativo intermodal. A gente consegue ver quanto uma barcaça, um comboio de 15 barcaças, vagão, composição com 100 vagões e uma carreta poderia transportar, e a gente consegue perceber que uma barcaça equivale a 15 vagões, que equivale a 58 carretas, e um comboio equivale a 2,25 composições de 100 vagões, que equivale a 879 carretas. A imagem está um pouco ruim, mas é isso que diz aí. Então, a gente consegue observar que o transporte intermodal, além de baratear, ele também tem a função de tornar possível o alcance a locais de mais difícil acesso, que precisa dessa intermodalidade, e que o comparativo, você substituir essa imensa quantidade de carretas
por vagões ou por comboios, ele pode também retirar materiais pesados e perigosos, inflamáveis, corrosivos das rodovias e também tende a diminuir o número de acidentes que ocorrem, tirando essas carretas das rodovias. Agora vamos falar algumas tendências e uma preocupação para o sistema de transportes a nível global. A primeira tendência que a gente observa aqui mesmo dentro do Brasil é um programa chamado Pedágio Ponto a Ponto, que na verdade já está em operação há algum tempo. Iniciou em 2012 em São Paulo, sim, algumas rodovias como teste. Hoje em dia estendeu para algumas, mas ainda são poucas rodovias. O sistema Sem Parar utiliza esse sistema em São Paulo, nessas rodovias, e ele se baseia em cobrar do cliente apenas por um trecho menor da rodovia que ele utilizar. Assim, são instalados alguns pórticos ao longo da rodovia e, com o adesivo colado no seu para-brisa, só é debitado de acordo com aqueles trechos que você passar no pórtico. Outra coisa que vale a pena comentar é o transporte público europeu, que não é muito bem uma tendência, mas é o modelo que funciona e que garante um transporte público de qualidade e que os outros países estão tendendo a seguir. Diferente do Brasil, que não tem tanto fomento no transporte público, nos países europeus, como na França, menos de 40% da tarifa paga pelo usuário do transporte público corresponde ao valor do sistema de transportes, porque lá eles têm subsídios governamentais muito altos em relação ao transporte público e garante um transporte de qualidade e muito mais eficiente. E também existe uma preocupação acerca do sistema rodoviário para, no futuro, o surgimento de carros muito eficientes, que consumam muito pouco combustível, faça com que os impostos recolhidos pelos governos sejam insuficientes para a manutenção das rodovias, que vem principalmente dos combustíveis. Então, que os carros muito eficientes, então, faça com que os impostos não sejam suficientes. Dando início agora ao fim da nossa apresentação, vou falar um pouco do nosso estudo de caso. A gente escolheu o metrô de São Paulo para se aprofundar, porque foi a primeira concessão do país e foi um experimento para as próximas concessões, além de as concessões, relações público-privadas acontecerem de linha em linha, então terem modelos diferentes e poder comentar de mais de um deles. A primeira linha de metrô de São Paulo foi construída durante a política da ditadura militar, começou na ditadura militar, e nessa política de ditadura militar, a industrialização nacional era muito feita com empréstimos externos e principalmente com a nacionalização de empresas estrangeiras e com os investimentos e fundos nacionais como os BNDES. Então, através desses investimentos externos e fundos, o dinheiro público, grandes investimentos eram feitos na linha de metrô e a companhia de metrô era, na época, considerada uma empresa de ponta, onde os melhores engenheiros estavam trabalhando e onde uma boa parte dos grandes investimentos estavam concentrados. Até que na década de 70 e 80, quando a crise fiscal atingiu o país, os investimentos federais não existiam mais e o metrô começou a depender apenas dos investimentos governamentais, que não compunhavam muita parte dos investimentos e eram insuficientes para continuar a obra do metrô. E foi justamente nessa crise fiscal, com os investimentos federais insuficientes, que então começou uma nova política e eles começaram a estudar a possibilidade de começarem as desestatizações no Brasil. Então, em 1889 foi criado o Programa Empreendimentos Associados, que foi a primeira relação público-privada do Brasil, que ainda não era normatizada, e a partir desse momento, com esse programa criado e os investimentos que começariam a vir, foi o metrô de São Paulo começou a ser considerado, então, um laboratório, como sendo a primeira concessão do país, um laboratório para as próximas concessões. A linha, então, que veio a entrar no modelo de concessão do metrô de São Paulo foi a linha 4, e o modelo contratual dela, como foi a primeira concessão brasileira, eles contrataram um consultor para auxiliar nesse serviço e, primeiramente, eles postaram procurando empresas
para fazer todo o processo de concessão, tanto a obra da infraestrutura e depois operar o metrô. Mas, nessa proposta, nenhuma empresa se candidatou, então eles mudaram a proposta de concessão para o governo se responsabilizar pela construção do motor e a iniciativa privada apenas gerenciar o metrô e realizar a operação. Além disso, nesse contrato ficou estipulado que existiam duas tarifas no modelo de tarifagem. Seriam elas a tarifa paga pelo usuário e a tarifa de remuneração. A tarifa paga pelo usuário corresponde à tarifa usual, que é paga pelo usuário ao utilizar o metrô. Já a segunda tarifa seria a tarifa que o metrô repassa para a concessionária. E entre isso tem uma grande diferença, porque a tarifa de remuneração é ajustada anualmente, enquanto o valor pago pelos usuários não. E como a tarifa de remuneração corresponde sempre ao valor cheio, que isso quer dizer que o metrô sempre vai passar o valor cheio para a concessionária que está operando, e nem sempre o usuário vai pagar o valor cheio, como é o caso de estudante, de idoso e outras gratuidades que vão pagar um valor inferior ao que vai ser repassado para a concessionária. Isso deixou uma desvantagem econômica estadual, que além de arcar só com as obras, não ter nenhum retorno, sendo que não estava operando o metrô, ainda está dando subsídios para algumas classes. E isso quis ser compensado no modelo de linha 6, que trouxe um novo modelo contratual, onde a iniciativa privada teria que arcar com a construção da infraestrutura e também a operação, visando diminuir essa desvantagem econômica estadual. Mas então surgiu uma desvantagem econômica privada, e isso fez com que, desde a data de inauguração, essa obra desse metrô já está parada e atrasada há 8 anos. Uma alternativa seria manter, como no primeiro modelo, que segue um pouco da alternativa europeia de transporte público, que é o governo custear e ajudar com subsídios. E assim realmente foi feito em outras linhas, como a linha 5 e a linha 17, que também foi realizada através de concessões que seguiram o modelo contratual da linha 4. Como conclusão do trabalho, a gente pôde perceber que o cenário brasileiro é um cenário que tende às desestatizações a nível mundial, apesar de que, em relação à intermodalidade dos transportes, é algo que ainda pode melhorar muito e há necessidade de investir em outros modais de transportes para que o custo logístico diminua dentro do país, para que seja mais acessível e também para que tenha uma mobilidade melhor de transportes. Dentro do transporte público deveriam existir mais subsídios, provavelmente como no modelo europeu, para que garantam um transporte público de maior qualidade. Mas, em geral, é observável que o avanço das desestatizações está ocorrendo tanto no modelo contratual, com o tempo, com as experiências, e que isso permanece uma tendência a ser seguida, pois está dando certo. E é isso. Obrigado por assistir.